1º de janeiro de 2018. Esse foi o dia e o ano em que a série teve início. Rafa e Bruno se conheceram nessa data em específico. Pois é, 1º de janeiro de 2018. Foi o ano que tudo começou. Atualmente, na série atual que se encontra, estamos no dia 15 de setembro de 2019 atualmente. E sim, a série se passa em 2019 e não em 2025. Isso acontece porque o tempo no universo do Reino Perdido funciona de uma forma diferente do nosso mundo. Isso faz com que o tempo por lá passe mais devagar. Mas você deve estar se perguntando, por que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, o universo do Reino Perdido é um universo gigantesco. E se for visto por alguém de fora, a pessoa ela pode acabar se perdendo devido ao excesso de conhecimento e informação que a série possui, fazendo com que ela desanime de assistir a série por possuir informações demais. Por isso é tão importante o contexto e a explicação específica para a pessoa conseguir compreender a série melhor e desfrutar de um bom conteúdo. Eu pretendo fazer outros vídeos explicando mais detalhes sobre a série O Reino Perdido, porque, como eu falei, é um universo imenso. Um vídeo só não é suficiente para explicar a grandeza que é o universo do Reino Perdido. O que iremos tentar fazer nesse vídeo é passar o máximo de informações que eu possuo para que você consiga entender a história, a ordem cronológica e qual período os personagens estão atualmente. E a gente vai começar pela linha do tempo nesse vídeo. Aliás, antes eu vou pedir uma coisa: não se inscreva nesse canal. Eu não quero ter inscrito fantasmas. Só se inscreva se você for realmente assistir o conteúdo do canal e se você gostar do que assistir. Eu posso até perder inscrito falando isso, mas é muito melhor perder inscrito do que ter uma comunidade com várias pessoas fantasmas que não te acompanham. Porque, na minha visão, é a comunidade que cria a série de verdade. Porque sem vocês para dar apoio e para dar força para a série, essa série não é nada. Porque elas que realmente criam a série. E por isso que eu não quero que você se inscreva no meu canal, só porque eu pedi. Porque o tipo de inscrito e o tipo de comunidade que eu quero criar é algo bem mais valioso do que qualquer quantia em dinheiro que existe nessa terra. Pessoal, o que eu tô falando aqui não é nenhum discurso motivacional nem nada do tipo. Isso é um fato. O YouTube, por exemplo, ele não existe sem um público. Sem o público, o próprio YouTube não é nada também. Porque esse é o poder das pessoas. Quando as pessoas se juntam, elas têm um poder gigante nas mãos. Elas podem fazer um mal absurdo, podem fazer um bem absurdo também. Eu acredito no fundo do meu coração que a gente pode criar algo bonito e que é possível a gente realizar os nossos sonhos. É por isso que eu vou te dar um conselho: nunca duvide do sonho de ninguém. Você que está me assistindo, você vai realizar o seu sonho em algum momento. Só não desiste, viu? Eu também acredito que eu vou realizar o meu em algum momento também. E é por isso que, do fundo do meu coração, se inscreva só se você quiser, tá bom? Dito isso, vamos iniciar pelo início.
Então, a história do Reino Perdido começa nas HQs. Pra quem não sabe, eu tenho uma série de livros de HQ sobre o Reino Perdido. O único problema é que a HQ também é incompleta. Ela só vai até o episódio 4, mas ainda tem um livro que mostra a história completa do Reino Perdido. Tudo da HQ ali veio do livro, então o livro é 100% canônico. Mas enfim, a história começa no episódio 1 com o título Amizades, onde mostra a Rafa derrotando um monstro e até salvando a vida dele. Mas enfim, eu não vou dar muitos detalhes, você vai ter que ver o livro ou ler a HQ para entender a história. Bem, Rafa tá lá caçando anomalias como sempre, até que ele decide ir em um parque de diversões. Então ele sai sem contar nada ao Odd e vai para um parque chamado Parque Sorriso. Enquanto isso, em outro canto da cidade, um garoto chamado Bruno Smith acaba de se formar no ensino médio, então ele pensa sobre que tipo de emprego ele vai ter. Mas ele logo ignora isso e decide ir em um parque de diversões para esfriar a cabeça. Parque esse que Rafa também iria visitar. Ah, e uma curiosidade sobre o Bruno. Na verdade, ele já é 2 anos mais velho que o Rafa. Enquanto o Rafa nessa época tinha por volta de uns 15 anos mais ou menos. Mas enfim, ele vai ao parque e Rafa acaba sem querer se esbarrando nele. E enfim, eles acabam se conhecendo. Bom, no início o Bruno não vai muito com a cara de Rafa. Mas no fim ele acaba percebendo que Rafa e ele são muito parecidos. Então ele começa a gostar de Rafa. Bom, bem mais pra frente, um monstro gigante aparece e causa terror no parque. Bom, no fim, o Rafa e o Bruno trabalhando juntos, eles conseguem derrotar um monstro. E o Odd oferece um emprego ao Bruno como caçador de anomalias. Só que, para isso, ele teria que fazer um treinamento de 2 meses. Bem, cronologicamente falando, acontece a sequência desse episódio na HQ número 1, que mostra como foi o treinamento de Bruno. Bom, depois de 2 meses treinando, surge o episódio 2 da HQ, que mostra o Bruno não muito experiente em ser um caçador de anomalias, mas ele ainda tenta. Nesse episódio aparece o Nuro, que foi a primeira aparição dele na HQ, que foi aquele cara lá que apareceu no episódio 9. Bem, ele vai até lá para tentar derrotar o Odd, mas acaba fracassando e leva uma surra do Odd. Seguindo isso, a gente vai pro episódio 4 da HQ, que é nesse episódio que eu paro de produzir a HQ. E agora a gente vai ter que ler o livro. Nesse episódio a gente conhece o ex-mestre do Odd Sama, que se chama Sismo. Ele foi o criador da energia Sismo. O que é a energia Sismo, Rafa? Bom, no universo do Reino Perdido, a energia Sismo é a energia que todo ser vivo possui. É a energia da nossa força. Quanto mais forte você é, mais energia Sismo você tem. E nesse episódio a gente descobre que a energia Sismo do Odd é infinita, ou seja, ele tem uma força infinita. Seguindo isso, a gente vai para o episódio 5, que é nesse episódio que o Rafa derrota o Esmagador e o Onda Sísmica. Bom, e a partir disso vocês acham que a cronologia continua no livro, né? Bom, se você acha isso, você tá errado. Porque o episódio, cronologicamente falando, continua a partir da Guerra de Cronos. Pra quem não sabe, eu comecei o Reino Perdido com essa série de Minecraft aqui do canal. E eu fiz outras séries também, como Time Travel, Planet, que deram início a esse crossover. Mas enfim, Rafa diz ao Bruno que ele estava viajando entre multiversos. Eu tô te dizendo, Bruno, eu vi Rafas de outras dimensões. Duvido! Pra você que não começar a entender tudo direitinho, primeiro eu vou explicar sobre a série de Minecraft do início do canal. Bom, esse canal começou fazendo conteúdo de Minecraft primeiramente. Só que por mais que esse canal tenha começado com Minecraft, aquela série que tá no início do canal não representa a série atual. Porque aquela série ali é um universo alternativo, é o universo BA-123. Bom, pra não dizer que aquela série é totalmente inútil pra história, tem partes dela que são realmente do universo BAC-123. Mas pera, Rafa, e tu quer dizer que aquela série não é o do universo canônico da série e ao mesmo tempo é também? Como isso pode ser possível? Pera, eu vou explicar direitinho pra você. Cara, no início, quando eu comecei o canal, aquela série de Minecraft, eu não tava pensando muito bem sobre o futuro da série e nem levava isso muito a sério, do jeito que eu levo hoje, sabe? Aí então eu quis fazer algumas mudanças na série pra tornar ela melhor. Então eu fiz um novo universo, que é o universo das HQs, ou seja, o universo BAC-123. Só que pra isso eu teria que acabar com o universo BA-123, porque eu acabei gostando mais de produzir o universo BAC-123 do que continuar com o universo BA-123. Então aquela série de Minecraft originalmente terminou no episódio 6, Rafaverso, onde temos até uma aparição do Rafa negativo, que irá aparecer mais pra frente na série.
Então bota uma coisa na sua cabeça. Do episódio 1 até o episódio 6, aquela série não é canônica. É só a partir da Guerra de Cronos pra cima que a série de Minecraft se torna canônico pra série principal, entendeu? Antes da Guerra de Cronos, nada ali é canônico, entendeu? É só a partir da Guerra de Cronos que a série realmente vai pra outro universo. Aliás, o que foi a Guerra de Cronos? Cara, então, lá nos primórdios do canal, eu não tinha só a série do Reino Perdido. Eu tinha várias séries aqui no canal, como por exemplo Time Travel e uma série chamada Blend. Então a Guerra de Cronos foi um crossover dessas 3 séries que eu tinha no canal. Foi um especial que eu fiz aqui no canal na época. Tem uma história bem legal até, os efeitos óbvios são bem ruins comparados com hoje em dia, mas a série ainda é bem legal de assistir. Caso queira assistir, é só você colocar em mais antigo no canal e procurar o especial da Guerra de Cronos. Tem 3 partes esse especial. Mas enfim, lá eles lutam contra o Cronos, que quer achar as 4 energias celestiais para destruir o multiverso. Sim, o multiverso. Mas enfim, tá ali no meu canal para quem quiser assistir, é só clicar. E depois deles terem derrotado o Cronos, eles voltam para sua rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Ah, e eles conhecem os outros personagens lá que eu criei ali. A história continua com o episódio 7 da série de Minecraft, que é onde eles conhecem e derrotam o Macabro. Depois disso, a história continua com um filme do Reino Perdido, que eu acho que ficou muito da hora. Bem, um celestial que foi derrotado pelo Odd há muito tempo atrás consegue fugir da prisão que o Odd tinha criado para prender ele. E a partir daí acontecem os acontecimentos do filme. Eu vou deixar você assistir também, porque esse filme ficou muito da hora. O visual pode até não ter ficado um dos melhores, mas eu garanto para você que a história é boa. E bem, seguindo cronologicamente, a gente vai para o episódio 8 do Reino Perdido, onde a gente conhece o Harlon, um vilão que pode viajar no tempo. Ele acaba escapando de Rafa e Bruno e vai para o futuro, então Rafa e Bruno viajam no tempo. E lá eles conhecem Gabriel, o irmão mais novo do Bruno, só que cresceu e ficou daquele jeito. Bem, eles trocam umas ideias lá com o Gabriel e vão atrás de Harlon, só que o Harlon acaba modificando a linha do tempo. E quando eles estão prestes a morrer pela Estrela da Morte do Harlon, ela acaba pifando e então ele não consegue destruir eles. E ele foge então. A partir do episódio 9, eles conhecem o General Nascimento, que no começo acaba ficando um pouco desconfiado deles, mas no fim acaba confiando neles. Bem, na luta final, Harlon captura o Gabriel, só que o Odd chega e acaba com tudo ali. A partir disso, a gente vai pro episódio 10, que no livro é o episódio 6, que é basicamente a mesma história. Lá eles conhecem a Laura e eles descobrem que a Laura é um dos experimentos que o Odd fez quando estava no laboratório 6. E a partir desse episódio, a série de Minecraft acaba, mas esse ainda não é o fim da história do Reino Perdido, porque o livro ainda continua e depois que a gente conhece a Laura, a gente vai para o episódio 7 do livro, onde a gente conhece o Rafa Negativo, que é o mesmo Rafa Negativo que é derrotado no outro universo. Mas enfim, ele foge da prisão e é aí que a gente conhece o Dark Rafa, que é um dos vilões mais poderosos do Reino Perdido. Eles juntos conseguem fugir da prisão e eles vão parar no universo da série, que é o universo BAC 123. Não esqueçam disso, galera, o universo da série do Reino Perdido é o universo BAC 123. Bem, Rafa acaba recebendo um alerta e vai lá olhar sozinho. Dark Rafa e Rafa se encontram e lá naquele episódio a gente sabe que o Rafa do universo BAC 123 foi o primeiro a sobreviver ao Dark Rafa. Dark Rafa leva Rafa para o universo negativo, onde seguindo do episódio 8, Dark Rafa entra na mente de Rafa e tenta convencer ele a se juntar a ele para destruir o multiverso. Rafa recusa, então eles começam a brigar. No fim, Rafa consegue vencer Dark Rafa jogando ele para uma outra dimensão, aonde ele fica preso, só que Rafa acaba perdendo as suas memórias. E os outros Rafas de outras dimensões acabam deixando ele no seu universo, deitado em uma árvore, como se nada tivesse acontecido. Bom, eu recomendo você assistir você ler esse episódio. Mas enfim, a gente segue pro episódio 9, onde a gente conhece os pais de Rafa e Odd. Eles fazem um jantar e no fim do episódio eles derrotam um monstro, nada muito importante para a história. Seguindo isso, a gente vai pro episódio 10 do livro, onde a gente conhece o alienígena Gardon, que rouba a energia celestial do tempo. E para quem não sabe, a energia do tempo está em posse do James atualmente. E ele usa aquela energia para viajar no tempo, mas isso se passa antes dele ter pegado a energia do tempo. É muito louco. Bom,
Isso porque lá na Guerra de Cronos se passa depois desse episódio. Isso é porque ele é um viajante do tempo, aí ele viajou pro passado. Enfim. Pois é, muito louco, né? É melhor não explicar. Bom, depois dele ser derrotado pela Laura, Rafa e Bruno, ele se junta ao Dr. Sete, que chama ele para se juntar ao grupo de supervilões dele. E a partir disso a gente chega aos últimos episódios do livro, que vão do episódio 11 até o 13. Nesse episódio a gente vê que não existem mais anomalias na cidade, porque Rafa e Odd já curaram todas as anomalias que tinham em Joinville. Então eles ficam sem ter o que fazer, e Rafa acaba indo buscar uns salgadinhos que Bruno havia pedido. Quando o Rafa tá lá no mercado para comprar os salgadinhos, um terremoto acontece e Rafa vai ver o que acontece lá. Nisso, o Dr. Sete atrai Rafa para sua armadilha, onde tem alguns dos vilões que Rafa enfrentou. Tem o Onda Sísmica, o Esmagador e o Alien. Rafa no fim acaba derrotando eles, mas o Dr. Sete acaba transformando eles em monstro. No fim disso tudo, o Dr. Sete acaba ativando uma máquina que transforma uma grande parte da cidade em monstro. No fim disso tudo, o Dr. Sete acaba fugindo e deixa eles com um problemão para resolver. Mas eles ainda continuam mantendo a esperança, e no fim eles acabam curando todos os monstros em Joinville. Mas isso ainda não acabou, pois ainda tinha muito mais monstros por aí que eles ainda não tinham curado. E com isso, a partir do episódio 13, o livro acaba. Mas a gente chega à animação, que é depois de tudo isso aqui que eu falei. Todos os episódios, mesmo não aparecendo, são contínuos. Sim, e todos possuem uma data específica. Eles estão vivendo no dia 15 de setembro de 2019, atualmente. Mas enfim, pessoal, eu esqueci de avisar vocês que esse mês é um mês especial aqui pro canal. Porque estamos no mês de abril. Mas o que tem de tão especial nesse mês, Rafa? Cara, foi nesse mês que a série do Reino Perdido foi criada. E ela já está completando, deixa eu ver aqui, eu comecei ela em 2018, certo? Então, uns 7 anos, 7 anos, pra combinar exatamente com o Dr. Sete. Eu não sei se você já percebeu, mas todo episódio que tem o Dr. Sete, todo tipo, cara, olha, eu sempre fico olhando o minuto 7, o Dr. Sete aparecer. Ele sempre aparece no minuto 7. Fica olhando nos episódios que tem mais de 7 minutos de duração. O Dr. Sete sempre aparece no minuto 7. Depois começa a olhar isso aí. E assim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, eu não consegui explicar tudo sobre a série, porque como eu falei no início do vídeo, ela é uma série muito grande. Então, mas eu acredito que eu devo ter explicado o suficiente para você entender e começar a assistir a série, certo? E assim, pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e aproveite a série.